Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Depois de alguns dias ausente aqui do canal para umas merecidas férias de 5 dias, 6 dias, estou de volta. E volto ao assunto Abel Ferreira. Por quê? Recebi algumas mensagens de pessoas que não me seguem aqui no canal. E muitas dizendo que eu pego no pé do Abel Ferreira. Eu não pego no pé do Abel Ferreira. A partir da Supercopa, em que o Palmeiras ganhou por 4-3, o Flamengo optou pelo campeonato do mundo. O Flamengo não jogou, o Flamengo não disputou. O Flamengo foi lá cumprir um compromisso. Então, via-se perfeitamente que o Flamengo estava se poupando, porque não é o Flamengo que nós conhecemos. O Flamengo que hoje tem uma verdadeira seleção brasileira e, por que não dizer, sul-americana. E o que eu critico o seu Abel é, em primeiro lugar, eu não andei nos bastidores do futebol passeando, não. Eu andei exercendo a função de general manager de futebol. E todas as vezes que me escolheram, eu fui campeão. E também fui, por muitos e muitos anos, procurador de jogadores de futebol. Então eu conheço não só treinadores, que também fui procurador, e também a realidade dos bastidores. O que eu falo é que, quando eu assisto um programa de colegas jornalistas, eles olham o Abel como se fosse um deus. E aí eu vejo ali na mesa redonda, que normalmente ela é quadrada, normalmente um jogador só de futebol, um ex-jogador de futebol, mas que ele ali já é comentarista, e ele é minoria. E normalmente um programa como aquele que vocês estão acostumados a assistir, existe um diretor, e muitos falam pelo diretor. Então o tema é Abel? Não, vamos defender o Abel é campeão disso, campeão daquilo. Não. Tanto é verdade que o Abel, logo a seguir, na entrevista, ele pediu reforços. Porque ele viu que até o menino fez 2 gols, que não fazia há muito tempo. Para vocês verem com que facilidade o Flamengo deu ao Palmeiras. O Flamengo deu facilidade. O Flamengo foi lá, se der certo, tudo bem, mas ninguém botou a canelinha, porque todos, inclusive aqueles que estavam no banco, querem disputar o Mundial e, de preferência, ganhar do Real Madrid, se for o caso. Ao ganhar do Real Madrid, existe uma promoção monstra para todos os jogadores do Flamengo. E aí também para o seu treinador, que é um português, que conhece muitíssimo bem esse tipo de disputa, porque veio para cá recentemente. Então Abel Ferreira, ele é carta fora do baralho para a seleção brasileira. Carta fora. A seleção brasileira não vai incorrer em mais um erro ao convidar o Abel Ferreira para ser treinador. Não.
E também não vai incorrer o erro de chamar o Fernando Diniz, que nunca ganhou nada. Ontem, por exemplo, esteve fora do banco, por quê? Ele é um treinador indisciplinado. E é um treinador que, no Fluminense, ele está dependendo dos gols de quem? Todos nós sabemos de quem. Não é verdade? Que é o artilheiro argentino, que está lá, marcando gols, marcando gols. Quando ele não marca, o Fluminense não ganha. Então, é um treinador que depende de um. E a mesma coisa, quando o Hulk entregou de bandeja ao Atlético o título de 2021. O Cuca. Quando o Cuca voltou, o Hulk, juntamente com os outros, não estavam bem. O Cuca dançou. Então, estavam falando em Fernando Diniz, Abel Ferreira e Cuca. Agora não se fala mais, porque a CBF está pensando certo. A CBF tem dinheiro em caixa para contratar o melhor treinador do mundo, se ela quiser. E se ela cair na bobagem de chamar um desses três, estamos liquidados no futebol internacional. Estamos liquidados. Fernando Diniz, Abel Ferreira. Então eu quero dizer para essas pessoas que mandam mensagem para mim, eu tenho meu posicionamento. E até agora, nenhum que comentou me mostrou o currículo, se tem um currículo mais ou menos parecido com o meu. Não tem. Porque além de eu colocar aqui os meus vídeos no YouTube, eu divulgo fora daqui e até fora do país. Inclusive tenho amigos em Portugal que eles me ajudam divulgando as minhas ideias na Europa. Assim como eu tenho amigos na França, assim como eu tenho amigos na Holanda, e eles divulgam. Então, a minha linha de raciocínio, ela é séria. E se alguém achou engraçado o Abel Ferreira chutar o microfone de uma emissora de televisão, é porque gosta mesmo de bagunça. Porque um treinador que for treinar a seleção do meu país, ele tem que ser sério. E ele chutou o microfone sem ter razão, mas no fundo ele falou assim: meu time está ganhando um presente de Natal com antecedência. Nem um presente de Páscoa, um presente de Natal com antecedência. Porque o Flamengo não colocou a canela. Então, para mim, o que valeu foi exatamente mais uma demonstração de que o Abel Ferreira não tem a mínima condição de ser da seleção brasileira. Que ele fique lá no Palmeiras por 15, 20, 30, 40 anos. Mas nós vamos continuar assistindo o Abel Ferreira suspenso, sendo expulso toda hora. E isso é exemplar para um time de futebol como o Palmeiras? Não. Aí eu pergunto, ele é tão bom, por que tantos jogadores da base já se mandaram? Por quê? E quando você vê um Gabriel Menino, que não estava jogando nada,
fazer 2 gols, é porque o Flamengo simplesmente afrouxou. O Flamengo quer o título mundial. Agora, eu fico imaginando a cabeça do Abel, como ele fala, se o Flamengo for campeão do mundo. Se o Flamengo for campeão do mundo. E aí, meus amigos, o futebol é isto. O futebol não tem mistério. É levar a sério. Levar a sério. E, enquanto eu puder, eu vou provar aqui que Cuca, Fernando Diniz, Abel Ferreira, eles dependem de sorte. E a sorte não está toda hora batendo a sua porta, não. A sorte, ela existe sim, mas antes tem que ter trabalho. Trabalho e competência. E vou repetir aqui, porque eu conheço o futebol internacional. O que o Abel ganhou lá fora? Nada. O que o Fernando Diniz ganhou aqui dentro? Nada. E o Cuca deu com os burros na água quando veio aqui simplesmente querer enterrar o turco. O turco, exatamente, que foi uma vítima de parte da imprensa aqui de Minas Gerais. E hoje a gente já ouve uns pedidos de desculpas, porque o turco teve um melhor aproveitamento do que o Cuca. Mas a verdade é que o turco estava colocando disciplina, estava dando oportunidade a quem merecia e que não estava sendo dado pelo Cuca. O Igor Rabelo, por exemplo, tinha tomado a posição de zagueiro. Mas não, quando o Cuca voltou, tinha que manter o Alan, aquele pequenininho que fica só tocando bola para trás, quando não ele dá pancada. E quem viver verá. Eu tenho certeza que o Cudê não vai continuar com o Alan. Não vai continuar com o Alan, porque na hora que ele sentir necessidade de ganhar um jogo e precisar de mais pessoas chutando a gol, o Alan, por incrível que pareça, até hoje não marcou um gol sequer, para a alegria daqueles torcedores que dizem que o Alanzinho. E outros jogadores também que estão no Atlético Mineiro. Então isso aí, meu amigo, é o futebol brasileiro. Então nessa minha volta eu queria dar essa resposta àqueles que falaram que eu estava pegando no pé do Abel. Eu não pego no pé de ninguém. Eu procuro mostrar o conhecimento que eu tenho, porque para ser seleção brasileira tem que ser realmente um disciplinador. Então, e não aquele mandão, quer mandar nos árbitros, nos auxiliares do árbitro, dos árbitros, quer mandar em tudo. E aí ele encontra, não se sabe como, né? Não se sabe como, aquelas mesas redondas que são quadradas, e Abel, aí, irmão, vem cá, quantas vezes ele foi suspenso? 200 vezes. Quantas vezes? E é isso aí, é o exemplo que a imprensa não pode dar, principalmente para os mais jovens. Não pode, de forma alguma. Então, meus amigos, quem vos falou foi Levi Lafetard, jornalista profissional, escritor, bacharel em Direito, administrador de empresa e general manager de futebol. E se você tem alguma dúvida, se eu já trabalhei nos bastidores, se eu conheço
alguma coisinha, vai ver também lá no meu Birro Esportif Lafetá, o meu blog, somente um pouquinho do que eu já fiz no futebol. E quando você estiver assistindo essas mesas redondas que são quadradas, vê lá quem é que já chutou uma bola. Vê lá, ninguém chutou a bola, porque o futebol é o filé. E outra coisa que eu queria dizer, eu peço sim que me critiquem, eu peço sim que se inscrevam no meu canal, mas se gostarem. Sabe por quê? Porque se eu quiser, amanhã mesmo eu tenho aqui 150 mil, 400 mil seguidores, mas eu não vou comprar. E se duvida que existe compra de seguidores, procure aí no Google e pergunta ao Google se tem ou não tem. E muitas mesas redondas que são quadradas, e às vezes são até apresentadores que têm 1 milhão e pouco, vai lá e confere, mas eu não quero. Eu estou feliz com aqueles que se aproximam de mim por aquilo que eu falo, por aquilo que eu mostro, pela minha sinceridade. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, neste 3 de fevereiro de 2023.